Olá! Hoje a gente vai tentar desmontar, assim, a máquina da política local. Como é que uma ideia, sabe, uma reclamação sobre um buraco na rua ou um projeto para uma praça nova, como é que isso vira lei na sua cidade? A resposta, olha que curioso, começa num lugar que a gente não espera, numa reunião de emergência. Logo no comecinho do ano, na Câmara Municipal de Praia Grande. E o motivo dessa urgência toda, à primeira vista, parece a coisa mais, sei lá, burocrática do mundo. Exatamente. A gente tem em mãos a ata da primeira sessão de 2026, uma sessão extraordinária. E quando a gente pensa em extraordinário, a gente já imagina uma crise, né? Uma votação de última hora para salvar a cidade. Mas a pauta aqui era uma só: definir os membros das comissões permanentes. E a nossa análise hoje é para entender por que essa tarefa que soa tão administrativa é, na verdade, o primeiro e talvez o mais importante movimento no tabuleiro de xadrez do Poder Legislativo Municipal, para o ano todo. Gostei da analogia do tabuleiro. Então, antes de analisar as peças, os jogadores, vamos entender as regras do jogo. A gente sabe que existem diferentes tipos de reuniões na Câmara, né? Mas uma sessão extraordinária, de emergência, para decidir comissões. Por que essa pressa toda? O que diferencia ela daquela sessão normal que a gente ouve falar, que acontece toda semana? Essa é a pergunta-chave. Se a sessão ordinária, a semanal, é tipo a rotina da empresa, o dia a dia, onde se discute tudo com mais calma, a extraordinária é como uma reunião de emergência da diretoria. Ninguém está ali para conversa fiada ou para fazer discurso longo para a plateia, sabe? O objetivo é tomar uma decisão chave, uma que não pode esperar. E neste caso, a decisão era montar o próprio motor que vai analisar todas as leis do ano. Sem as comissões, nada anda. A máquina fica parada. Entendi. E no meio disso, os materiais que a gente recebeu também falam da sessão solene. Achei curioso eles separarem as coisas de forma tão rígida. A sessão solene, que é só para homenagem, celebração, sem votação nenhuma, me parece quase uma ferramenta de relações públicas da Câmara, não acha? E é mesmo. Mas é uma ferramenta poderosa. É um momento em que o poder legislativo olha para a comunidade e diz: olha, a gente vê vocês, a gente valoriza o que vocês fazem. É o lado simbólico da política, né? Que é fundamental para criar conexão. Mas, você está certo, o poder real, as decisões sobre dinheiro, sobre obras, sobre leis, isso fica para as sessões ordinárias e principalmente para as extraordinárias, como esta que a gente está analisando. É onde o jogo é jogado para valer. Certo, então o palco está montado. 30 de janeiro de 2026, uma reunião de emergência para decidir quem vai sentar em quais cadeiras. E essas cadeiras são as vagas nas 10 comissões permanentes. Por que isso é tão crucial a ponto de não poder esperar, sei lá, a primeira sessão normal da semana seguinte? Do Poder Legislativo. Pensa assim: todo projeto de lei, antes de ir para a votação de todo mundo, lá no plenário, precisa passar por um labirinto. E cada comissão é um guardião de uma das passagens desse labirinto. São grupos pequenos de vereadores, especialistas em certos temas, que vão dar o primeiro sim ou o primeiro não. Um projeto mal escrito ou ilegal, ele morre na primeira comissão. Um projeto que gasta muito dinheiro e não tem previsão no orçamento, morre na segunda. Ou seja, quem controla as comissões controla o que chega e como chega para a votação final. É o controle de pauta na sua forma mais pura. A votação no plenário é só a ponta do iceberg, então. O trabalho de verdade acontece bem antes, nesses grupos. Exatamente, por isso a pressa. O ano legislativo só começa de verdade quando esses mini-parlamentos, digamos assim, estão formados. E olhando a lista de comissões que foi definida nessa sessão, a gente consegue ter uma ideia bem clara das prioridades e até das áreas de tensão de uma cidade como Praia Grande. Vamos olhar para algumas delas, então. A primeira que salta aos olhos é a Comissão de Justiça e Redação. O nome já soa como a mais importante de todas. O presidente, segundo a ata, é o vereador Humberto Luiz Ros Paula. Qual o poder real desse grupo? Total. Essa comissão é a portaria da Câmara. Nenhum projeto entra sem o carimbo dela. Eles não analisam se o projeto é bom ou ruim, mas sim se ele é legal, se ele é constitucional. Se essa comissão, presidida pelo Humberto Ros, disser não,
o projeto nem é discutido pelo resto da casa. É um poder de veto, assim, imenso. Um filtro técnico que, claro, também tem um peso político gigantesco. E logo depois vem a que mexe no bolso de todo mundo, a Comissão de Finanças e Orçamento, com o vereador Eduardo Rodrigues Xavier na presidência. Essa é a que diz sim, temos dinheiro para isso ou não. Esquece, não cabe no orçamento. É o controle do cofre, né? Eles analisam o impacto financeiro de cada proposta. Um vereador pode ter a ideia mais genial do mundo, mas se a Comissão de Finanças disser que não tem recurso, a ideia não sai do papel. E tem as comissões mais ligadas ao dia a dia, tipo a de Obras e Serviços Públicos, cuidando da infraestrutura, presidida pelo Ugolino Alves Ribeiro. Mas o que eu achei mais interessante foram duas comissões que mostram como a política local está conectada com temas maiores, sabe? Deixa eu adivinhar. Uma delas é a Comissão de Metropolização e Meio Ambiente, com o Emerson Camargo dos Santos na presidência. Isso mostra uma consciência de que a cidade não é uma ilha, né? Perfeito. Praia Grande faz parte da Baixada Santista, que é uma região metropolitana super complexa. Ter uma comissão para pensar nisso e no meio ambiente mostra uma maturidade política. Os problemas de um município afetam o outro. E a outra comissão que me chamou a atenção e que diz muito sobre o nosso tempo é a de Proteção e Bem-Estar da Vida Animal. O presidente é o Carlos Eduardo Barbosa. Essa é interessante. No meio de comissões sobre orçamento e obras, de repente surge uma para bem-estar animal. Isso diz muito sobre como as pautas da sociedade acabam invadindo a agenda política, né? Há uns 10, 15 anos isso seria, sei lá, impensável. Hoje é uma estrutura formal de poder. E aqui a gente chega num ponto que a análise fria da ata nos revela. Ao cruzar os nomes dos membros das diferentes comissões, um padrão aparece. Alguns vereadores não estão em apenas uma, mas em várias comissões-chave. Não é uma distribuição aleatória. Sim, eu notei isso. Nomes como o próprio Humberto Luiz Ross Paula, que a gente já mencionou, também conhecido como Beto Ross, o Sérgio Luiz Esquiano de Souza, o Serginho, Sim. E o Carlos Eduardo Barbosa, o Cadu Barbosa. Eles aparecem em várias listas. O que isso significa na prática? Percebe o jogo de poder aqui? Ter o mesmo vereador, o Beto Ross, na presidência da Comissão de Justiça, que é o filtro legal de tudo, e ao mesmo tempo ser membro de outras comissões importantes, significa que os projetos de interesse dele já chegam com uma vantagem estratégica enorme. Ele basicamente participa da análise legal das próprias ideias antes que os outros possam sequer debater o mérito a fundo. É como ser o juiz e um dos jogadores ao mesmo tempo. Isso indica uma centralidade, uma influência que vai muito além de um único voto no plenário. Fica claro que a formação das comissões é um mapa do poder dentro da Câmara para aquele ano. Ok. A gente viu o jogo de poder interno, a montagem do tabuleiro, as peças-chave. Mas, e a população? Onde ela entra nisso tudo? Porque até agora parece um clube bem fechado. E é aí que os outros materiais que a gente tem se conectam. Eles mostram um esforço claro da Câmara para abrir as portas, para traduzir esse universo de comissões e sessões para o cidadão comum. E eles fazem isso de duas formas que eu achei muito interessantes: educando os jovens e garantindo a acessibilidade. Vamos falar do primeiro ponto, então. O Parlamento Jovem. O coordenador do projeto, um rapaz chamado Luan, ele explica nos materiais que o objetivo é a educação política. Mas não há uma aula chata de civismo. É prática. Exato. Ele diz que os jovens aprendem o que é uma indicação, o que é um projeto de lei, eles são incentivados a ir para os seus bairros, ouvir os vizinhos, sabe? Identificar um problema real e transformar essa demanda num documento oficial que eles mesmos defendem lá na tribuna. É uma tentativa de criar uma nova geração que não só entende, mas que vive em si o processo. É quase um programa de trainee para a cidadania. E tem um depoimento de um dos participantes, o vereador jovem Caio, que é muito revelador. Ele diz que aprendeu como legislar e que o projeto serve para dar voz aos jovens, que muitas vezes têm propostas que não são vistas, né? Ou ouvidas na política tradicional. Isso me parece uma aposta de longo prazo na saúde da própria democracia local. Sem dúvida. Se a política parece distante, complicada, a melhor forma de aproximar é deixar as pessoas participarem. E isso nos leva ao segundo ponto, que é ainda mais fundamental: a inclusão e a acessibilidade através da língua brasileira de sinais, a Libras. Sim, essa parte é muito forte.
Os depoimentos de participantes surdos da comunidade mostram o impacto disso. Uma delas, a Ana Paula, fala que, com os intérpretes de Libras nas sessões, os surdos agora podem não só entender o que está sendo discutido, mas também procurar os vereadores para pedir ajuda. Ela diz que antes era como se existisse um muro. Ele lembra como era difícil antes, a total falta de acessibilidade. A presença de um intérprete de Libras não é um detalhe técnico, sabe? É a abertura de uma porta que esteve fechada por muito tempo por uma parcela da população. É dizer na prática, vocês também fazem parte disso. A voz de vocês importa e nós vamos garantir que ela seja ouvida e que vocês possam ouvir. E a fala da tradutora Cláudia adiciona uma camada de complexidade nisso. Ela destaca que o maior desafio não é nem a tradução em si, mas fazer a comunidade ouvinte entender que Libras não é português com sinais. É outra língua, com outra estrutura. Não adianta só legendar ou escrever. Esse ponto é crucial. Mostra que a verdadeira inclusão exige uma mudança de mentalidade de todo mundo. Exige que a maioria entenda e respeite as necessidades e a linguagem da minoria. A Câmara, ao institucionalizar a presença de intérpretes, não está só cumprindo uma lei, está educando toda a comunidade sobre o que significa acessibilidade de verdade. Então, quando a gente junta tudo, o que a gente tem? De um lado, uma estrutura de poder formal, com suas sessões, suas regras, a formação estratégica das comissões, que é o motor invisível da política da cidade. E, de outro lado, iniciativas como o Parlamento Jovem e a inclusão de Libras, que são pontes. Pontes construídas para conectar esse motor à vida das pessoas. O esforço é para que a Câmara não seja vista como um castelo burocrático, sabe? E tem um detalhe nos materiais que parece bobo, mas que reforça essa ideia o tempo todo. Qual? A repetição constante do endereço e do horário de funcionamento. Praça Vereador Vital Muniz, número 1, Boqueirão, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Isso aparece várias vezes. Não é só informação de serviço. É um convite simbólico. É uma mensagem que diz, olha, isso aqui não é um clube fechado. É um espaço público. A porta está aberta, vem. Faz todo sentido. Então, ao mergulhar nesses documentos todos, o que a gente aprendeu é que por trás da burocracia, dos nomes lidos numa ata, dos procedimentos, existe uma máquina complexa projetada para transformar as necessidades da comunidade em ações concretas. E entender como essa máquina funciona é o primeiro passo para poder participar e, quem sabe, influenciar os resultados dela. Exatamente. Deixa de ser algo abstrato, que acontece lá em Brasília, e passa a ser uma ferramenta que pode ser usada aqui, no seu bairro. Compreender o papel de uma comissão, saber a diferença entre uma sessão ordinária e uma extraordinária. Tudo isso transforma um cidadão de espectador em um participante em potencial. Perfeito. É saber como uma ideia pode de fato virar uma lei que muda a sua rua. E para a gente terminar, tem um detalhe que os materiais mencionam de passagem, mas que me deixou pensando. É dito que os nomes das ruas são escolhidos e aprovados pelos vereadores, né? Geralmente para homenagear pessoas ou marcos importantes da cidade. Isso parece trivial, mas levanta uma questão final para reflexão. Se são os detentores do poder político que decidem quais memórias e quais histórias são gravadas permanentemente na paisagem de uma cidade, quem é que está escrevendo a nossa história? E mais importante, quais histórias e quais memórias, por não terem um representante nesse jogo, acabam ficando completamente de fora desse mapa?